Vamos rezar, peguem o livrinho, quem tem aí o livrinho, nas primeiras páginas, na página 5, tem essa oração que nós vamos fazer todos os dias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Solte, falta e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E rezemos, clamando esse que é o hino principal ao Espírito Santo na igreja, chamado em latim Veni Creator, ou seja, vem Espírito Criador, vem Espírito Santo, aquele que cria a vida nova, a vida espiritual em cada um de nós. Coloque a mão sobre o seu coração e repita: Vinde, Espírito Criador. Vinde, Espírito Criador. As nossas almas visitai. As nossas almas visitai. E enchei os corações. E enchei os corações. Com vossos dons celestiais. Com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor. Vós sois chamado intercessor. Pense no Espírito Santo e repita rezando: De Deus excelso dom sem par. De Deus excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor. A fonte viva, o fogo, o amor. A unção divina e salutar. A unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons. Sois doador dos 7 dons. E sois poder na mão do Pai. E sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós. Por Ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamai. Por nós seus feitos proclamai. Coloca a mão na sua mente. A nossa mente iluminai. A nossa mente iluminai. Sobre o seu coração. Os corações enchei de amor. Os corações enchei de amor. Levante as 2 mãos. Nossa fraqueza encorajai. Nossa fraqueza encorajai. Qual força eterna e protetor. Qual força eterna e protetor. Com a mão direita levantada. Nosso inimigo repeli. Nosso inimigo repeli. Mão no coração. E concedei-nos vossa paz. E concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais. Se pela graça nos guiais. O mal deixamos para trás. O mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador. Ao Pai e ao Filho Salvador. Por vós possamos conhecer. Por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor. Que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Queridíssimos irmãos e irmãs, como é que a gente, inclusive segundo Jesus Cristo, como é que a gente conhece uma árvore? A gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Também o Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos esse Deus conosco, esse Deus que vive em nós, pelos seus frutos, pelos seus dons, pelas suas operações em nossa alma, na criação, na igreja, Ele que é a alma da igreja. Nós conhecemos então o Espírito Santo quando Ele se manifesta
pelas suas pegadas, pelos seus vestígios, pelos testemunhos que todos aqueles que se entregam a Ele proclamam. Ele é aquele que vai nos santificar. Ou seja, somente os santos, somente os limpos e os puros de coração verão a Deus. Então, sem o Espírito Santo de Deus, é impossível que nós tenhamos uma vida em Deus. Nós precisamos, então, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem revela, nos convence do amor do Pai, da salvação de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo nos convence do nosso pecado, da justiça, que nós já fomos justificados por Jesus Cristo, e nos convence a respeito do julgamento, que o príncipe desse mundo, que parece tão poderoso, que é o demônio, ele já foi julgado e ele já foi condenado. E isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é tão importante para nós, que São Paulo chega a nos dizer na primeira carta aos Coríntios: sem a ação do Espírito Santo, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor. Não é dizer com a boca, isso qualquer um pode dizer, até o demônio dizia que Jesus era o Filho de Deus, até o demônio tem fé, mas qual é a diferença dele? Ele não obedece, ele não acredita, ele não se submete a Deus. Então não é dizer Jesus é o Senhor com os lábios, mas de todo o coração, assumindo o senhorio de Jesus. E é impossível, sem uma ação direta e poderosa do Espírito Santo de Deus, que nós possamos viver então essa vida nova. Por isso então essa semana, e nós vamos começar do menor dos dons. Geralmente, quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo são os 7 dons infusos, são dons que realmente nos santifica, aqueles dons que é ativado em nós com o sacramento do Santo Crisma. Através do sacramento do Crisma, o Espírito Santo que já está em nós, ele é ativado, ele nos faz cristãos adultos. Por isso que o Santo Crisma, o sacramento do Crisma, se você não é crismado, você precisa do Crisma. O Crisma se recebe uma única vez, é a confirmação do seu batismo. No batismo somos os nossos pais e padrinhos que nos levam, geralmente quando crianças. Mas o Crisma precisa da sua decisão. É você, agora eu quero ser um cristão adulto. Agora eu quero que o Espírito Santo de Deus me santifique com seus dons, com seus frutos. Por isso eu preciso então do Santo Crisma. Alguém aqui que não é crismado? Não tenha vergonha, levante alta a sua mão. Você vai procurar, com toda urgência, se preparar para receber o sacramento do Crisma. Claro, se você, por exemplo, não é casado na igreja e vive com alguém maritalmente, você vai ter que se preparar para o casamento, porque ao se preparar para o casamento, você vai ter que ter o Crisma, a primeira comunhão, se você não tem, e os outros sacramentos. Se não é batizado, não precisa começar do zero, do batismo, não é? Mas precisa começar. Porque sem esses sacramentos, meus irmãos, nós não podemos viver a graça de Deus. Então, pegando na palavra de Deus, abram no livro da sabedoria, no capítulo 1, peguem a Bíblia de vocês, livro da sabedoria, é o último livro dos livros chamados sapienciais, livro da sabedoria. Foi o último a ser escrito, mas ele está, na realidade, antes do Eclesiástico, que aí está na ordem cronológica, é o último, mas foi o último livro, inclusive um dos últimos livros do Antigo Testamento a ser escrito, o livro da sabedoria. Geralmente
Quem é o autor da sabedoria? Qual foi o homem mais sábio que existiu nessa terra? Salomão, não é? E ele vai nos ensinar tantas verdades, mas eu queria que vocês abrissem primeiro, aí, capítulo 1, versículo 5. O que é que diz? O Espírito Santo, qual é o título que ele recebe aí? Educador das almas. Educador das almas, fugirá da perfídia. O que é perfídia? Uma pessoa pérfida, uma pessoa mentirosa, enganadora, falsa, maldosa, disfarçada de bom. Se afastará dos pensamentos insensatos, e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Ou seja, quem quer receber uma nova efusão do Espírito Santo de Deus no começo desse novo ano, você precisa de fugir do pecado. Você precisa de sair da falsidade. Graças a Deus que hoje nós já vamos ter 2 sacerdotes, se Deus quiser, daqui a pouco, confessando. O primeiro passo que você deve fazer para receber essa efusão do Espírito Santo, para viver uma vida nova com o Espírito Santo de Deus, é você fugir do pecado. Não nos enganemos, o Espírito Santo não habita numa alma que está dominada pelo pecado. Claro, você pode dizer, todos nós somos pecadores, mas São João diz, existe pecado que não leva à morte. São os pecados veniais, são os pecados, as imperfeições de cada um. Falei uma palavra sem querer, tive um pouco de raiva, me alterei, mas logo depois me recompus, pedi perdão a Deus, pedi perdão à pessoa, não é? Isso são os pecados veniais. Mas o pecado mortal, faltei missa no domingo, podendo ir. Tenho um ódio muito grande do coração, digo, não consigo perdoar, não perdoo aquela pessoa, não quero perdoar. Não é? Estou vivendo uma situação de adultério, de traição no meu casamento. Estou vivendo uma situação, estou refém da pornografia, da masturbação. Estou refém de uma inveja muito grande que eu sinto de um irmão. Acho que meus pais gostam mais dele do que de mim, ou dela do que de mim, de uma irmã. Isso está me consumindo. E o Espírito Santo de Deus nos avisa quando a gente está nesse pecado, principalmente aquele pecado que o demônio sabe que é mais comum que a gente caia, que ele já nos prepara. Precisamos então fugir do pecado, nos arrepender, fazer uma boa confissão, com um bom propósito. Eu quero a vida no Espírito. Quem vive no Espírito tem que viver e dar os frutos do Espírito. Quem vive nas trevas, o fruto é o pecado. É como água e óleo, não podem se misturar. Pode até estar perto um do outro, mas não se misturam jamais. Assim o Espírito Santo de Deus, ele precisa da abertura do nosso coração. E por isso que Jesus falou que quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque o Espírito Santo é tão puro, ele é tão santo, ele é santíssimo, que ele não pode ser desprezado, não entristecido por nós. Você imagine, tem um hóspede na sua casa e você deixa a sua casa toda suja, você deixa entrar toda espécie de vício, de maldade. Imagine o que o Espírito Santo de Deus sofre ao ver o seu templo. Bata no peito e diga, eu sou o templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Você imagine a dor que o Espírito Santo sente de ter sido cada um de nós consagrado a Ele. E a gente agora está trazendo para casa do nosso coração o ódio,
os vícios, a maldade, as impurezas, as invejas, as malícias, os palavrões, os xingamentos, todo tipo de maldade. Diga: Espírito Santo de Deus, me perdoe. Reeduca a minha alma. Diga de coração: nesta semana, Espírito Santo, eu desejo ter uma nova experiência com o Senhor. Eu sei que se eu me abrir no começo desse novo ano para o Senhor, meu ano será diferente. Muitos males eu serei livre deles. Muitas bênçãos eu conseguirei. Para mim e para minha família. Por favor, ajuda-me, Espírito Santo. Orienta-me. Tira-me dessa mornidão espiritual. Toca no meu coração. Tira essa surdez espiritual, essa indiferença, essa aridez, essa negligência, essa falta de fervor. Aquece o meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, diga. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Me ergues do chão. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. O primeiro dos dons do Espírito Santo em nossa alma, o mais importante, é a sabedoria. A sabedoria, a inteligência, o entendimento, a ciência, elas são as mais elevadas, porque elas iluminam a nossa mente, guiam todo o nosso ser, segundo a vontade de Deus. Mas para chegar a esses dons exaltados, tão excelsos, o menor de todos os dons infusos ou dons de santificação qual é o primeiro e mais importante, que é a base de todo o nosso edifício espiritual? O santo temor de Deus. O temor a Deus. Abra no livro do Eclesiástico, você vai ver isso que o Frei está falando. Sobre o temor de Deus. Eclesiástico, capítulo 1. Sabedoria e temor do Senhor. No versículo 5, ele diz: o verbo de Deus nos céus é a fonte de seus caminhos, são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem pode discernir os seus artifícios? A quem foi mostrada e revelada a ciência da sabedoria? É uma pergunta.
Quem pode compreender a multiplicidade de seus caminhos? É outra pergunta. E aí vamos responder todos juntos. Somente o Altíssimo, Criador onipotente. Vamos forte. Cadê vocês? No microfone. Vai. Quem está aí com a Bíblia, Ave Maria. Criador onipotente, Rei poderoso, infinitamente temível, Deus dominador, sentado no seu trono. Foi Ele quem a criou, aonde? Em qual pessoa? No Espírito Santo. Quem a viu, numerada e medida. Ele aspergiu em todas as suas obras, sobre toda a carne, à medida que a repartiu, deu-a àqueles que a amavam. Aí, versículo 11, nós vamos entender quem é que vai receber essa sabedoria que já foi criada por Deus no Espírito Santo, que está em toda parte e só pode ser aprendida, recebida por aqueles que têm esse dom. Versículo 11, o temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá a alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. Versículo 16. O temor do Senhor é o quê? O início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escol. Vemos-la na companhia dos justos e dos fiéis. Versículo 17 e 18, todos juntos, bem forte. O temor do Senhor é a religião da ciência. Não só da sabedoria, da ciência, que é o segundo dom mais importante. Essa religião guarda e santifica o coração. Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado. No dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aqueles que a possuem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, comecemos então essa semana do Espírito Santo dizendo isso para o Senhor. Senhor, eu preciso ser temente ao Senhor. Eu preciso que o Teu Espírito Santo me santifique, me fortaleça com esse dom. O dom do temor, o dom do temor a Deus. Existem dois tipos básicos de temores. Existe o temor servil, que é o temor de um escravo, é o temor que é medo, é um temor fóbico, é um temor de não receber castigo. É o que nós chamamos, por exemplo, você vai se confessar com medo apenas do inferno, chama atrição. Mas Deus é tão forte e tão bom, que mesmo que você vá com medo de ser castigado para a confissão, o sacramento transforma a atrição em contrição, que é o verdadeiro temor a Deus, e o respeito e a certeza que ele não pode ser ofendido, que a ofensa a Deus é o nosso grande mal, que Deus não merece isso. E existe também o temor, que é o dom de Deus, que é esse que eu estou falando, é aquele respeito, é o medo de não ofender a Deus. Quem ama a Deus? Você ama a Deus de todo o coração? Diga, eu amo. E quero amar cada vez mais. Aquele que me ama de Jesus, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, deve me amar sobre todas as coisas.
e as pessoas, sobre tudo que há. Jesus mesmo foi claro: se você ama seu marido, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus bens, mais do que a mim, você não é digno ainda de mim. O amor a Deus é sobre todas as coisas. Então, nosso grande medo, e aí vem a raiz e a essência do santo temor de Deus, é de nunca ofender. Você imagine que você tenha um vaso de porcelana, é um vaso caríssimo, é um vaso antiguíssimo, ele é uma raridade, ele é o seu maior bem. Mas você sabe como ele é precioso, ele também é frágil. A porcelana pode muito bem se quebrar e vai perder o seu valor. E aquele objeto caríssimo vai ser apenas um velho objeto estragado. Se for para consertá-lo, você não pode reformá-lo, você vai ter que fazer uma restauração, que talvez nem vai ser possível essa restauração. Então, o que é que você cerca aquele objeto de cuidado, do santo temor, de não quebrá-lo, de não expô-lo a perigo. Assim nossa alma. O que temos de mais precioso é a nossa alma. Deus não suporta o pecado, Deus ama os pecadores, mas Deus não suporta o pecado. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nos convença disso. Deus não suporta o nosso pecado. O nosso pecado é um grito de aversão a Deus. E eu não acredito no Senhor. Eu prefiro a minha vontade, eu quero o meu prazer, eu quero fazer o que eu quero. Eu quero aquela pessoa do jeito que ela é, não importa, eu quero aquela pessoa. Você imagina o que uma pessoa ter coragem de fazer um pacto com Satanás para poder se casar com determinada pessoa? E eu trago aquela pessoa de volta para você. Vai na casa de alguém, de um bruxo, de um servo do maligno, e ele diz: eu faço, mas você tem que trazer uma hóstia consagrada, ou você tem que tirar um pouco do seu sangue e fazer aqui um pacto. Tem um preço a ser pago. Imagina, a pessoa entra numa sociedade secreta dessa, ela faz um juramento, ela é capaz de morrer, mas ela não pode mais revelar segredo nenhum, ninguém pode saber. É um pacto que ela faz. Por que ela entra numa sociedade secreta? Porque ela quer enricar, porque ela sabe que lá ela vai ter muito mais possibilidade, ter amizade, ter influência. Aí vem perguntar: é pecado entrar em tal sociedade secreta? Você sabe que é pecado. Por que você está perguntando? Você só quer alguém que diga: não, é tudo bem, para tentar acalmar a sua consciência. Mas seja sincero. Por que você quer isso? Porque você quer a sua vontade. Porque você quer que o seu querer se realize e não o querer de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos do santo temor de Deus. Se a gente perder nossa alma, tem um filme, que aí um documentário que eu acho que vocês deviam assistir, Oficina do Diabo, a Brasil Paralelo fez. Alguns vão dizer que fala muito do demônio. O demônio gosta muito de ser passado despercebido, porque ele vai convencendo a gente de que está tudo bem, que está tudo em ordem, e a gente vai engolindo e sendo enganado, quando vê que não, às vezes, é muito difícil e não impossível voltar ao Senhor. Por isso hoje, nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus, que gere no nosso coração esse temor. Por nada eu quero perder a graça de Deus, por nada, nada na minha vida é mais importante do que a presença de Deus, do que agradar ao meu Deus. Espírito Santo de Deus, eu não sei o que é que eu vou passar nesse ano, mas uma coisa eu já me decidi: esse ano vai ser feita na minha vida a vontade de Deus.
Porque se eu estiver na graça de Deus, tudo concorrerá para o meu bem. Até aquele mal que o mal queira me fazer, até aquele mal que aquelas pessoas maldosas, cheias do veneno de Satanás, queiram fazer contra mim, aquilo vai ser transformado pelo Senhor num benefício. E aquilo que seria a minha morte, o meu fim, o meu prejuízo, ou o fim da minha felicidade, vai ser mais um degrau que eu vou subir, vai ser mais um desafio que eu vou vencer, em nome de Jesus. E eu vou ficar mais forte, e eu vou vencer, em nome de Jesus. Eu e toda a minha família serviremos ao Senhor. Diga aleluia. Meus irmãos, como Deus fica feliz quando a pessoa procura viver no temor de Deus. Por isso, nessa primeira noite, fique de pé e nós vamos pedir ao Senhor, ao Deus Espírito Santo, que venha sobre nós, derramando essas torrentes de graça, gerando em nós não medo, mas gerando em nós o respeito pelas coisas de Deus. Eu vou ficar com medo de ficar com pecado, eu vou me confessar com mais frequência, não para ficar também com escrúpulo, não, com doença, não, mas com um verdadeiro arrependimento. Eu não quero mais ter parte com o maligno, eu quero usar melhor as redes sociais. Eu sinto que as redes sociais, muita coisa está me levando muito para perder tempo, para não rezar, e até para me levar ao pecado. Eu vou me abster mais disso, eu vou me voltar mais para Deus, para o meu trabalho, para aquilo que eu preciso fazer. Quantos de nós não tem mais força, meus irmãos, de fazer nossas atividades? O estudo, você vai protelando, você vai procrastinando, ou seja, deixando sempre para amanhã, amanhã, amanhã. Precisamos do temor de Deus para dizer, como Santo Expedito, amanhã não, hoje. Diga hoje, é aqui agora. Levante as mãos e diga, por hoje não. Por hoje não. Por hoje eu não quero mais pecar. Por hoje eu não quero mais Por hoje pecar. eu quero fazer a vontade de Deus. Por hoje eu quero fazer a vontade de Deus. Eu me volto para ti, Jesus. Eu me volto para ti, Jesus. Eu preciso de ti, meu Senhor, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Diga forte, eu preciso. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Levante as mãos e a voz, por isso vem. Por isso vem, Espírito Santo. Ó vem. Ó vem, Espírito Santo. Ó vem. Ó vem, Espírito Santo. Ó vem. Ó vem, Espírito Santo. Vem curar. Vem curar as minhas feridas. Fecundar-me. Fecundar-me com nova vida. Inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. É bonito quando vocês cantam, vocês, eu preciso de ti. Isso, abra a boca. Quem precisa, canta. Juntos, mais baixinho. Eu preciso com força. de ti. Quero caminhar contigo, diga para Jesus. Quero caminhar contigo Jamais e
jamais andar sozinho. Eu preciso de agora ti. erga as mãos e a voz. Por isso vem, Espírito Por Santo. isso vem, Espírito Santo. Ó, vem! Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Rezando com a alma, diga. Ó, vem, Do mais íntimo de nós. Espírito Santo. Vem fazer o que em nós? Vem curar. Curar as minhas feridas. Fecundar-me. Fecundar-me com nova vida. Inundar-me. Inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer Força. em tua graça, Senhor. Eu preciso. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. E todos os dias nós queremos pedir ao Senhor que nos fale também. Pode ficar de pé se você puder. Pegue sua Bíblia em Apocalipse. Nós vamos ao capítulo 2, a igreja de Éfeso, nesse primeiro dia, desejando ser tomados pelo temor do Senhor. Vamos escutar hoje o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, a cada um de nós, nesse dia 27 de janeiro de 2025. O que é o que o Espírito Santo está dizendo, o que Ele deseja que a gente escute e coloque em prática. Apocalipse 2, de 1 até o 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Quem é esse que tem na sua mão o dom do Espírito Santo, com os 7 dons, com as 7 virtudes, as 3 teologais e as 4 cardeais? Quem é esse que tem a plenitude do Espírito Santo de Deus para nos dar? Quem é? Diga forte: Jesus. Jesus. Ele diz para mim e para você hoje: conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus, pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. A primeira coisa, meus irmãos, que a gente sempre diz para Deus, quando Ele nos fala assim, que a gente precisa abandonar o pecado, que a gente precisa tomar uma nova atitude, que a gente precisa voltar a Ele de todo o coração, eu tenho trabalhado pelo Senhor, eu tenho participado dessa comunidade já há muito tempo, eu tenho perseverado, Deus sabe da minha fé, Deus sabe tantos momentos que às vezes eu deixo meus compromissos, as coisas da minha casa, que às vezes são tão difíceis, e eu venho de tão longe para fazer parte de uma semana como essa. Deus sabe todas as provas que eu tenho passado. Sim, Ele conhece. E Ele não se esquecerá de te retribuir. Diga para o seu irmão: Deus está de olho em você. Deus sabe tudo que você fez por Ele, tudo que você tem sofrido por Ele, tudo sofrido pela sua família. Deus está muito feliz. Mas se Ele só dissesse elogio, você voltaria para casa feliz, mas desculpe, a mesma droga.
continuaria a mesma coisa. Quem quer uma vida muito melhor aqui do que você está tendo? Quem pode ir muito além do que você está? Onde você está? Levante alto a mão e diga: eu. Quem quer uma vida nova? Quem quer conhecer mais de Deus? Graças a Deus. Então, para você, para mim, para nós que queremos, porque se a gente fosse comparar com quem está fora da igreja, ou quem vive no pecado mortal, parece que a gente já está santo, já bom, já faz demais. Cuidado com exagero, com fanatismo, dizem as pessoas. Mas o que é que o Senhor, o que é que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo hoje? Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Nós esfriamos, meus irmãos. Nós esfriamos o amor para com Jesus. As lutas, o dia a dia, a rotina. Quem é casado aqui, levante a mão. Com certeza, quem é casado há mais de 10 anos, levante alta a mão. Você sabe que se você não tiver um esforço muito grande, arrefece também o amor no casamento. Sim ou não, minha gente? Vem os filhos, vem os desafios, desde o desafio econômico, as crises. Quando os filhos são pequenos, é aquela coisa, não tem noite para dormir, né? Quando os filhos são adolescentes, é a preocupação em se perder. Quando os filhos são maiores, aí as noitadas, e aí cada filho educado, trabalho, então não vai ter sossego, e ainda mais da vida entre vocês dois, as diferenças de temperamento. Chega para você e diz: olha, precisa melhorar aqui, não reclame tanto. Eu chego, você já está só falando de problema, eu já estou cansado também. E aí começam as brigas, ou então, às vezes, o silêncio e a tentação de encontrar uma fulaninha, um fulaninho, às vezes até nas redes sociais, né? E o demônio trabalha, e quando você vê que não, separou, acabou o casamento. Se é assim na vida familiar, é também na vida espiritual. A gente vai perdendo as graças de Deus. Por exemplo, estamos no ano jubilar. Quem aqui já recebeu pelo menos 3 indulgências plenárias nesse ano? Graças a Deus, alguns receberam. Mas cuidado, você pode perder muito essas graças. Nosso caso, na nossa diocese, tem que estar em estado de graça e ir na catedral, só na catedral, participar da Santa Missa, comungar, rezar nas intenções do Santo Padre. Senão essa graça termina daqui a pouco, passou o ano. Quantas pessoas do purgatório você podia ter ajudado gratuitamente e perdeu essa graça? Estou dizendo só uma das tantas graças. Lembra-te, tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Se não virei a ti, removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bom, de bem, detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça que o Espírito, ao vencedor, darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Eu queria convidá-los a ficarmos agora de joelhos. Baixe a sua cabeça e que você lembrasse de onde você começou a cair, a deixar mais a oração, a adoração. Às vezes você está diante de Jesus, mas está lendo, pensando em tantas outras coisas. Onde está o seu coração? O que é que você pensa? O que é que lhe preocupa? O que é que realmente faz sua vida ter sentido? Jesus, 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 Jesus. De todo o meu coração, eu me arrependo de todos os meus pecados, meu Senhor. Eu desejo
profundamente ser tocado pela tua misericórdia. Eu desejo voltar à amizade contigo. Por favor, Senhor, gera em mim um arrependimento, um nojo até do pecado. Tira essa preguiça, tira essa dispersão. Senhor, toca lá onde só o Senhor pode tocar. Toca no meu coração, Jesus. Desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser para derramá-lo diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais, munido de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais, munido de um coração rendido a ti. Nossa primeira experiência, eu quero encerrar essa primeira parte, essa primeira noite do Espírito Santo. Como eu falei do menor dom infuso, que é o dom do temor, o santo temor de Deus, eu também quero falar do menor dom carismático, do menor dom efuso, é o dom de línguas, meus irmãos. O dom de línguas é um dom de aberturas. Você pegar os Atos dos Apóstolos, todas as vezes que os apóstolos pregavam a palavra de Deus, que as pessoas eram compungidas, eram tocadas, e surgia no coração delas o arrependimento. Eles então oravam sobre elas, administravam o batismo, e elas começavam, a primeira experiência que elas tinham, que o Espírito Santo está se manifestando nelas, era a oração em línguas. Claro, existem as pessoas que recebem o dom de profetizar em línguas. É uma oração em línguas muito mais forte, que aí precisa do dom da interpretação das línguas. Não é esse dom de profecia, não é falar em línguas, é orar. E São Paulo diz, quem ora em línguas, ora a Deus e não aos homens. Os homens não entendem, são gemidos inefáveis. Como diz São Paulo também no Romanos, capítulo 8, outro assim, o Espírito Santo vem auxiliar a nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo ora em nós, ao Pai, com gemidos inefáveis. Por isso, assim de joelhos, se você pode, levante suas mãos para o céu e diga, eu estou profundamente arrependido, Senhor. Eu sei que eu pequei contra o Senhor, que eu arrefeci no meu primeiro amor, mas no começo desse novo ano, Senhor, eu desejo uma vida nova, uma vida plena, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, vem, Espírito Santo, com os seus dons, com a sua luz, com a sua graça, com a sua força, com a sua bênção. Vem, Espírito Santo de Deus, manifesta-te em mim, com o dom das línguas. Eu desejo orar, uma oração nova no Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus.
Em nome de Jesus. Comece a orar conosco. Não tenha medo. Sem os instrumentos, só as vozes. E não se canse. No começo, às vezes, nem vai ser oração em línguas. Mas quando você se entrega ao Espírito Santo, Ele ora em você. Levante a cabeça. Ora forte. Mesmo que seja difícil. Cada vez mais livre, sem complicar, sem querer entender tudo. Apenas se entregando ao Espírito Santo. Ele flui. Ele age carismaticamente em você. Ora mais forte. É muito importante a efusão. Você se jogar, se lançar, colocar amor, colocar o seu esforço. Depois o Espírito Santo de Deus vai orar em você e você vai perceber naturalmente que você está orando. Não precisa ninguém dizer. Você mesmo vai ter essa certeza. Oremos, o Ministério de Música, todos com força. Os intercessores, todos nós, toda a comunidade. Contritos. Um só coração, uma só alma. As crianças, os jovens, os adolescentes, os anciãos, todos, um só corpo, uma só voz no Espírito Santo. Não tenha medo. Deus já está libertando muitas pessoas. Essa dor de cabeça sai. Essa perturbação no seu juízo sai. Você também que está em casa nos acompanhando, ore conosco, não tenha medo. Se você pode até orar mais forte, vá para um lugar onde você possa orar livremente. Se deixe alcançar pela força do Espírito Santo. É a sombra do Altíssimo que te envolve agora. Não tenha medo. Ora forte, você é livre. O demônio sai, vai embora. Essa tentação que estava na sua cabeça, esse desejo ruim vai embora. Vai ficando de pé, levantando todas as suas mãos, sem nenhum medo. Você que estava sentindo tão vazio, comecem a tocar, meus queridos. As cordas, o teclado, a bateria, vão tocando esse canto novo que vem do céu. Entra nesse coral, canta um canto ao Senhor. Cante um canto novo, você é livre. O Espírito Santo de Deus nos dá essa graça. Cante, você é livre. O mal não pode mais lhe deter. Seu coração se enche de amor, de adoração, de desejo do céu. Iria lá, 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 iria lá, baralá, iria lá, baralá. Iria lá, iria lá, lá. Oria lá, 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 lá. Eu quero amar, eu quero ser. Diga! Aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais.
sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Quem quer amar a Deus, amar os seus irmãos? Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Sozinho eu não posso. Segura então a mão do seu irmão. Vai se unindo, tem muito que é nos dividir. Vai unindo as mãos. Sai do seu lugar. Vá até o seu irmão. Sai do seu lugar. Vá até o seu irmão, sua irmã. Eu quero amar, eu quero ser aquilo. Levanta a mão do seu irmão. Juntos como uma igreja, como uma comunidade. Eu não posso. Cantemos forte. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu nem ia dizer isso para vocês, meus irmãos. Acho que foi Lívio. Eu estava voltando com o Bruninho. Segure ainda a mão do seu irmão, só por um momento, por favor. Estava voltando ontem com Lívio, Bruninho. Não sei se um dos dois está aqui. Está aqui? Bruno, Lívio. Estão lá atrás. Vocês se lembram que eu falei ontem sobre o quê? Que Deus tinha me dito lá em Candeias, e já outras vezes Ele tinha me falado. Ele mostrou um mosquito, mas era um mosquito diferente. Não era um mosquito, era um mosquito como se fosse da Aedes aegypti, aquele da dengue, mas era um pouquinho diferenciado. E eu disse para eles, a próxima pandemia por aqui vai ser de dengue. E hoje eu escutei o governador falando que aqui no Goiás está tendo um vírus que é mortal, muito sério. Vocês viram essa notícia? Alguém viu essa notícia? Então, Deus está dizendo assim, vão ter muitos desafios, vocês precisam estar unidos, vocês precisam estar na minha graça, e eu os pouparei. Quem confia nisso, levante a alta mão. Não é para a gente ter medo, não é para a gente se desesperar, mas para a gente confiar em Deus. Levante as suas mãos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Diga mais uma vez ao Senhor. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E a primeira impressão aqui fica, levante, segura a mão do seu irmão, levante alto, não se canse. Levante a cabeça, abra bem a sua garganta, com a cabeça erguida. Ore no Espírito Santo. Ele já está em você. Sinta os seus lábios, seu coração queimando. Sinta o fogo do amor do Espírito Santo descendo sobre você. Iria lá baralar, iria baralar, iria lá baralar, iria lá baralar, iria lá baralar, iria lá lá. Vou pedir a Silvinho, por favor, meu filho, vem aqui diante de Jesus. Tire a palavra, a primeira palavra para nós hoje, nessa primeira noite. Iria lá lá, iria lá baralar, lá. Hereria Gloria Alariuia Eria Lala. Pai Celestial, em nome de Jesus, pela força do bendito Espírito Santo, por Nossa Senhora, por todos os nossos santos patronos, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, pecadores, mas teus filhos, arrependidos e humilhados. Por favor, dá-nos uma palavra. Ora mais forte, ora. Não se canse de orar em línguas. Oração em línguas, você vai, de hoje para amanhã, orar muito em línguas. Todos os momentos que você puder, você vai treinar, você vai voltar a exercitar o dom de línguas.
Heria la 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 la. La 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 la. Fala, Senhor, que os teus servos te escutem. Segura ainda um pouquinho a mão do seu irmão, desculpe, mas é para a gente. Fecha os olhos, escute, é Deus quem nos fala. Fala, Senhor, e dá-nos o dom da sabedoria para discernir, ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu vou falando, você repete, coragem, coragem, deste testemunho de mim, deste testemunho de mim, em Jerusalém, em Jerusalém, assim importa, também que o des, em Roma, palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, Jerusalém é a nossa casa e Roma é a nossa Santa Igreja. Deus quer que a gente se levante. Vocês notam que começou uma perseguição agora bem forte à igreja, sim ou não, meus irmãos? E nós vamos ter que ter essa mesma força de São Paulo, dessa coragem, só na força do Espírito Santo. Não é brincadeira. Agora a gente tem que se encher de Deus. Por isso, dê um abraço no seu irmão, diga que Deus lhe abençoe, Deus lhe fortaleça. Você possa viver tão bem essa semana, não é? E possa ser uma renovação. Badia, gostaria de dizer alguma palavra, Badia? Por favor. Agora vamos sentar e vamos ouvir. Badia, só deixe eles. Traga ali. Branca. Eu queria que vocês sentassem um pouquinho, escutassem. É só um segundinho, Badia vai falar. Preste atenção. Anota. Amanhã, todo mundo com a Bíblia, né? Com a Bíblia, com um caderninho para anotar, ou no celular. Vai anotando essas profecias, essas palavras. Você que tem facilidade no celular, liga aí. Aproveita e manda esse link para tantas pessoas. Vence essa preguiça, preste atenção. É Deus quem nos está falando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção muito grande essa efusão do Espírito Santo, esse momento forte, começar o ano com o Espírito Santo. Gente, Ele manifestou aqui, Deus me deu a graça. Apesar da minha pequenez, Ele dá a graça por causa que Ele ama muito vocês. Ele nos ama. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa viva que faz a igreja andar, que faz a igreja sair. Como disse lá no Apocalipse, nós não podemos arrefecer o nosso amor a Deus, à igreja. Nós não podemos ser mornos, nós não podemos esfriar no nosso ardor missionário. E o primeiro dom que Ele manifestou aqui hoje foi o próprio Jesus, era a mão de Jesus assim. Antes do Frei falar de Apocalipse, e as primeiras palavras, a carta ali, dizia, Jesus nas suas mãos tinha 7 estrelas. 7 estrelas. São 7 dons. 7 dons. Tanto para a santificação, como os carismas também. A infinidade de carisma. E é com alegria que o discernimento que eu tive nessa mensagem de Deus, eu partilho com vocês. Vai ser uma verdadeira riqueza todos esses dias. Vamos estar impregnados, inflamados, cheios do Espírito Santo. Em seguida ele mostrava também um lampião.
Não sei se vocês já viram um lampião, aquele que sai luz. Antigamente a gente usava muito um lampiãozinho, né? Hoje não se usa, porque tem a luz elétrica, mas o lampião acho que todo mundo conhece. Foi muito forte o que ele falou. É preciso de um lampião, que vocês sejam esse lampião cheio de gás. É um tempo de escuridão. Não é os 3 dias de treva que ele está falando, não. Que a gente vê aí nas redes sociais. Não é isso. Essa escuridão interior é o pecado que hoje nós vimos. É o santo temor de Deus que muitos de nós estamos esfriando. Nós não estamos tendo o santo temor de Deus. Esse lampião tem que se acender. Nós temos que pedir, clamar ao Espírito Santo para esses tempos difíceis, pedir essa luz do Altíssimo, esse gás. Eu ainda cochichei com Debinha, mas existe lampião de gás? Eu sei que existe fogão de gás, mas lampião de gás, porque na minha época punha era querosene, sei lá. Mas aí ela falou assim, existe o lampião de gás. Eu disse, então amém, então foi de Deus. Então foi de Deus. E Ele quer que nós sejamos esse lampião. Que acendemos essa luz não só para a nossa alma, mas para o mundo, para a nossa casa, como foi falado aqui por Silvinho e o Frei. E para a igreja. Porque o santo temor de Deus, infelizmente, está acabando. Gente, saiamos daqui hoje pedindo com muita fé o santo temor de Deus. É ter amor pelas coisas de Deus. Como está esfriando. Eu fico olhando a adoração. Antigamente aquela capela era cheia. Hoje fica 1, 2, 3. E olha lá quando não se pede socorro para a comunidade de vida, porque a comunidade de aliança está esfriando. É o meu maior medo, é perder esse amor, adoração. Adoração. Estar diante do Altíssimo. Todas as milícias, todos os anjos do céu sonham, se sente honrado de estar. O seu anjo da guarda. Cada um de nós temos um anjo da guarda, que foi escolhido por Deus. O meu anjo da guarda é só meu. E a maior alegria dele foi saber que ia ser aquele que ia proteger, reger e guardar Badia. Assim, o seu anjo da guarda também se alegra quando Deus escolheu e disse: é você, na sua concepção, você, anjo, vai ser o seu anjo da guarda. Foi na sua concepção que ele veio habitar no ventre da sua mãe para te guardar. Mas para acima de tudo, fazer de você um adorador. Uma pessoa que ama profundamente a Deus. Nós estamos nos tempos difíceis. Não podemos esfriar a nossa adoração, o nosso amor. Temos que estar muito atentos, que o inimigo nos quer esfriar. Há muitos anos, no comecinho da comunidade, num retiro lá na fazenda São José, Deus me mostrava uma tempestade imensa, muito gelo caindo. E depois foi subindo,
foi descendo o gelo. E ele falava, o gelo vai ser derrubado primeiro aqueles que estão em cima. O ataque demoníaco vai começar com aqueles que estão lá em cima. Se nós queremos ser, como é o nosso carisma, mel de Deus, ser luz, irradiar o esplendor da luz, nós temos que pedir essa força do Espírito Santo, a fortaleza do Espírito Santo para estar de pé nas batalhas. A batalha está chegando e nós não podemos esfriar, congelar. Nós temos que aquecer, inflamar nossos corações, como Nossa Senhora, como o templo do Espírito Santo, ela inflamou os corações. Fiquemos de pé agora, pedindo